Bom dia a todos e todas. Hoje, o Silas Santos vai ministrar a quarta aula sobre ferramentas computacionais e simulação na física. Silas, podemos começar? Podemos sim. Então, tá bom, gente. Bom dia a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos à quarta aula. Como vocês já me conhecem, meu nome é Silas, né? Sou estudante de mestrado da UERJ e estou finalizando, né, meu mestrado para depois começar um doutorado. E estou aqui para poder apresentar para vocês, né, um pouco sobre as ferramentas computacionais e simulação na física. A gente já viu alguns tópicos nas aulas passadas com o professor Breno e na aula anterior, né, comigo, né, que foram as ferramentas de simulação no ensino digital. E hoje eu vou falar sobre um novo tópico, que são as simulações para pesquisa. Então a gente já entra aí no momento, num tópico um pouco mais avançado, né, em que a gente pode salientar um pouco mais a importância, né, da simulação para a vida de um pesquisador, para aqueles que querem fazer pesquisa. Então, a simulação ela agrega benefícios muito grandes, né? E eu queria falar um pouco, né, sobre alguns desses benefícios e essas aplicações, né, que são diversas das simulações. E depois, né, dar um exemplo de uma aplicação prática, né? Por exemplo, eu queria mostrar para vocês um pouco da simulação na minha área de pesquisa, né, que é a área que eu já tenho um pouco mais de domínio, e mostrar qual a importância dessa simulação nessa área de pesquisa, né? Como é que se dá, como que eu estou fazendo a pesquisa, né? Como é que se faz uma pesquisa quando se fala de simulação, né? Então, eu gostaria de dar esse exemplo logo à frente sobre a minha área de pesquisa, que é na parte de física experimental de altas energias, né? Dessa vez envolvendo raios cósmicos, lá em relação ao prédio da UERJ. Mas vamos lá, vamos conhecer, né? A simulação, com certeza, né? Não faria sentido a gente mexer com simulação se ela não trouxesse benefícios para a gente, né? E a simulação ela tem diversos benefícios, né? Eu coloquei aqui 3 deles, mas existem muitos outros. Redução de custo. Gente, quando a gente fala de pesquisa, a gente está falando aqui de coisas muito mais avançadas, às vezes experimentos caríssimos e às vezes muito grandes e com uma certa complexidade de se construir. Então, a gente não pode, né, nessa etapa, né, de uma pesquisa, né, nessa etapa, nesse tempo atual que a gente está, né, sair pegando maquinário e indo para o laboratório vendo o que vai dar. Não dá mais para poder fazer isso. As coisas são muito caras, às vezes os maquinários são muito grandes. Então, a simulação ela se torna uma alternativa muito viável para isso. A gente consegue trazer, né, todos os aspectos reais, né, melhor, mais próximo dos reais possíveis, possível, né, da realidade dos maquinários, né, os processos envolvidos por trás e levar, né, para uma simulação que consegue tentar fazer com que os valores que saem, né, sejam mais realísticos possíveis. Então, ela reduz bastante custo nesse sentido, né? E o meu caso é um caso desse, né, em que eu pego dados de maquinários reais, né, de detectores reais, levo para a simulação para ver sobre a possibilidade de se fazer ou não, ou até mesmo como fazer esse experimento na prática no laboratório. Um exemplo disso, para vocês, por exemplo, CMS. CMS trabalha com detectores tipo assim, enormes, né? Então não dá para hoje em dia, né, sair indo lá para o CMS, né, e começar a mexer nas máquinas. Pode acontecer alguma coisa ruim. Então, o ideal é que se faça uma simulação antes para ver se aquilo está realmente dentro da realidade, se é possível fazer aquilo, né? Então, reduz custos, que é uma beleza. Otimização do tempo, né? Se a gente fala de redução de custo, o ON com certeza vai otimizar o tempo em relação à utilização da simulação, né? Às vezes está com um modelo de um detector para poder construir, tem lá o maquinário e vê que aquela forma não é a forma muito certa de construir esse detector, né? Então aí você já otimiza um tempo. Na simulação, às vezes é um pouco mais rápido de você conseguir verificar, né, esses parâmetros, essas coisas todas. Então, dá uma ótima otimização de tempo. Por exemplo, né? Imagina um engenheiro aqui, nessa imagem aqui, né? Tendo que construir um prédio desse para ver se dá certo, né? Alguma coisa desse tipo, né? Ele primeiro faz, né, uma simulação do prédio
para ver como vai ficar toda a estrutura, né? Para depois que tiver tudo definido o mais realista possível, aí sim ele vai lá, passa para os responsáveis e começa a construção. Então, a simulação é algo viável. Por exemplo, também, né, uma usina, né? Hoje em dia, a gente já pode fazer uma simulação de uma usina, saber quais são os parâmetros necessários para poder funcionar a usina dentro das condições do ambiente em que é disponível, né? Às vezes quer construir uma área, tem que levar em consideração todo o solo, né? Toda aquela região daquela área. Lançamento de foguetes, né? A gente está falando de lançamentos de coisas caríssimas, né? É muito caro lançar um foguete no espaço. Então é possível fazer uma simulação o mais detalhada possível. Aqui tem né, uma parte detector, né, lá da Arice, né, que vai falar sobre os detectores, né, às vezes você construir um tipo de detector e saber, né, se ele consegue ter essa sensibilidade para essa partícula de interesse. Então faz uma simulação antes, a simulação ela vai te dizer se essa possibilidade existe de fato ou não, né? De certa forma ela é confiável, tem um alto nível de confiança, né? Desde que a simulação seja muito bem descrita. Simulações também, né, como DNA, avião e até mesmo realidade virtuais, né, quando a gente entra aí na parte de empresas, né, que querem ganhar dinheiro com isso, né? A gente já tem aplicativos de simulações de realidade virtual, que é algo também fantástico. Então, a simulação ela também facilita nas variações dos parâmetros. Você consegue variar muito bem os parâmetros, né? Consegue variar as dimensões de um prédio, sem ter que ir lá, né, tentar destruir uma parede e reconstruir na simulação. Você faz isso da forma que você quiser, né? Você consegue dividir a casa perfeitamente, né? Consegue dividir o ambiente, aproveitar melhor, né, o espaço que é disponível. E o legal das simulações, gente, é que ela não é restrita à física, né? Ela se expande para muitas áreas de aplicação, né? Como, por exemplo, áreas de aplicação, né? Além da física. Biologia, química, engenharia, medicina, existem muitas aplicações em medicina, e também empresas, né? Como, por exemplo, a realidade virtual, né? A realidade virtual é algo que está entrando cada vez mais, né, no mercado, então se torna uma coisa muito viável. Dentre outras aplicações, aqui eu falei só de algumas, gente. Muitas aplicações para uma simulação. Eu já nem falo mais como simulação em ensino, não. Simulação mais séria mesmo, né? Que vai trazer resultados mais reais possíveis. Então, essas são algumas das importâncias, né, por trás da simulação. Né? Alguns fatores que nos levam a querer utilizar mais e mais a simulação. Lembrando, é claro, né, que a simulação ela não substitui a realidade. Ela apenas agrega, né, valores, né, nos mostra o que é possível, o que não é possível e como que dá para ser feito. Né? Ela acaba agregando, né, uma coisa mais real. Eu gostaria de falar sobre um aplicativo de simulação. Existem diversos aplicativos de simulações muito, muito bons. O Corsica, que é um gerador de eventos, né, de raios cósmicos, é excelente. Mas eu vou falar aqui sobre um aplicativo de simulação que eu uso bastante, que é o Jean. Eu comecei a usar o Jean no meu mestrado. Antes disso, eu não conhecia o Jean. Passei a conhecer no mestrado, né, para poder saber, né, se era possível ou não fazer simulação com ele para o que estava querendo. A gente conversou com meus orientadores, eu vi que era possível. Então, eu comecei a conhecer o Jean. Eu gostaria de apresentar a vocês o Jean, né? Vocês que talvez alguns de vocês vão querer seguir a área de pesquisa, né? Eu não sei qual hora vocês vão querer seguir, né? Mas se forem mexer com simulação, vocês já estão conhecendo o Jean. Eles já vão saber se o Jean vai ser possível ou não lá no futuro para vocês. Ou até mesmo para vocês que já estão, né, no mestrado, né? Às vezes precisam tentar conseguir alguns resultados, talvez um pouco de simulação seja necessário, né? Então, vamos conhecer um pouquinho do Jean. O Jean, ele não é um programa executável, não basta a gente instalar o Jean e chegar lá e rodar e acabou. Não, na verdade o Jean ele é uma biblioteca que utiliza uma biblioteca, né, um pacote de ferramentas que utiliza uma linguagem orientada ao objeto, que é o C++, né? Ou seja, o Jean se faz necessário que um programador, né, consiga descrever os códigos para serem utilizados, né, pelo Jean. Ou seja, os códigos são escritos em linguagem C++ para poder serem rodados esses códigos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que a qualidade da simulação
que uma pessoa pode ter, vai depender da capacidade de programação dessa pessoa. Quanto mais detalhada for a simulação, melhor vai ser a qualidade dessa simulação, né? Então, é diretamente proporcional mesmo. Então, é necessário, por exemplo, lá com o CMS, né, experimentos bem mais sérios, é necessário que o cara seja, né, uma expert em simulação para poder mexer lá. Está falando de maquinários caríssimos, então não dá para ter margem para muitos erros, né? Para ter margem para erros. Então, a pessoa tem que ter uma boa capacidade de programação para poder descrever os códigos que estarão envolvidos, né? Os experimentos envolvidos. O Jean, ele utiliza uma linguagem, ele funciona, né, por meio do método de Monte Carlo, né, que envolve os transportes de partículas, né, pela matéria. Eu já vi, né, que tinha um aluno que tinha perguntado sobre o método de Monte Carlo. Eu vou disponibilizar, eu não esqueci, tá bom? Vou disponibilizar na plataforma alguns materiais de método de Monte Carlo, vou falar um pouco sobre o método de Monte Carlo. E o Jean, ele utiliza o método de Monte Carlo para poder quê? Para poder gerar os eventos. Esses eventos, né, eles são gerados, né, são escolhidos por meio do método de Monte Carlo. E para quem não conhece, né, o método de Monte Carlo, ele é um método, né, que são métodos estatísticos, né, que se baseiam em eventos aleatórios, né? Então, se baseia em eventos aleatórios para poder obter resultados numéricos, né? Então, se baseia em tudo que pode acontecer aleatoriamente. Por exemplo, a escolha de um evento se baseia em estatísticas aleatórias, né? É uma estatística baseada em eventos aleatórios. Então, funciona muito bem através do método de Monte Carlo. Então, ele é muito viável para esse tipo de escolhas de eventos do Jean. Claro, né, que existem uns exercícios bem interessantes de método de Monte Carlo, e no mestrado, né, a gente tem uma disciplina muito interessante chamada de ferramentas computacionais, em que é apresentado um pouquinho do método de Monte Carlo, e chega a ser realmente uma coisa bem interessante de conhecer, né? Como esses eventos são gerados, como são escolhidos e tudo mais. Então, beleza. O Jean, ele utiliza esse método de Monte Carlo desde que os eventos envolvam esse transporte de partículas pela matéria, né? Então, ele se baseia nisso. E eu gostaria de falar aqui sobre alguns aspectos do Jean. O Jean existe uma biblioteca, né, uma ferramenta que ela possibilita coisas muito, muito fantásticas, como, por exemplo, a descrição da geometria do sistema. A gente consegue escrever, né, o mais próximo da realidade, né, sobre o maquinário envolvido, né, como a gente se a gente já tiver o experimento, né, já montado, consegue descrever toda a geometria desse experimento, né, ou imaginar, né, como que vai ser esse experimento. A gente consegue desenhar toda a geometria do experimento, os materiais envolvidos, experimentos também, muitas vezes, até mesmo complexos, né? Difíceis de serem construídos. Então, o Jean permite a gente conseguir descrever toda essa geometria. Esse aqui é um detector, né, de muons. Eu vou falar um pouco mais sobre o muons lá para frente. Né? Muons são partículas, né? Nesse caso também no caso mais geral, né, são partículas que vêm também dos raios cósmicos gerados a partir de decaimentos dos pions, que eu vou falar mais um pouco para frente, mas esse aqui é um detector de muons lá do CMS. Então a gente vê que existe até mesmo, eles usam muito o GEAN no CMS para poder fazer, né, simulações com esses detectores. Então aqui a gente tem diferentes geometrias para diferentes aplicações. Aqui tem um neurônio, né, neurônios, né, envolvidos na parte de física médica, né? Então são coisas realmente fantásticas que dá para ser construída com GEAN, DNA, dentre muitas outras geometrias que é possível descrever com GEAN. E também não só isso, gente. Os materiais envolvidos, a gente consegue detalhar assim, muito bem os materiais envolvidos, por exemplo, a composição química dos materiais, né? A composição química, a composição física dos materiais envolvidos, isso enriquece muito a simulação. E uma coisa que é extremamente importante, que é a resposta dos detectores, né? A parte sensível dos detectores. Uma simulação, né, de confiança não faria sentido, né, se não tivesse essa parte de inclusão das respostas dos detectores, da parte sensível, né?
saber se o detector ele consegue realmente produzir sinal elétrico, né? Quando a gente fala de experimentação, a gente está falando de produção de sinal elétrico, né? Tudo se baseia, as coisas se baseiam em sinais elétricos. Então, os detectores têm que saber se eles são sensíveis o suficiente para aquilo que se quer trabalhar. Então, é possível descrever essas respostas da parte sensível dos detectores. Geração de eventos primários, né? Possível gerar eventos, como já é bem claro, né? Esses raios que a gente consegue ver aqui, né, em azul e vermelho, são raios gerados, né? São partículas que estão atravessando o material, né? Estão sofrendo decaimento, estão interagindo com o material, né? Estão sofrendo decaimento, estão decaindo novas partículas, estão produzindo novos feixes. Então, tem toda uma física envolvida aqui por trás. Permite a geração de dados de eventos, a gente consegue analisar esses dados depois, né? Gerar dados estatísticos, né? Que daí a gente consegue tirar valores, né? Valores para poder servirem como um parâmetro, né? Para a gente saber se é viável ou não. Permite que a gente consiga escolher as partículas fundamentais de interesse. Por exemplo, no meu caso, trabalhando com pions, né? Então eu posso escolher, né, essas partículas de interesse, que é o pion, começar a gerar pions e ver o que sai desse produto das interações dos pions, né? Então você pode escolher a partícula de interesse que você quiser. Permite o armazenamento de eventos e traços, você consegue rodar e armazenar todas essas informações sobre o evento, né, para depois fazer uma análise muito profunda. A gente, né, que trabalha com... Trabalha não, né? Eu não trabalho no CERN, tá? Mas estou nos grupos, né, que a gente conversa sobre os trabalhos que tem no CERN, então essa parte de armazenamento e análise de dados é muito importante nesse caso, né? Também os processos físicos que governam as interações de interesse, ou seja, é possível detalhar toda a física por trás. Então, para alguém que quer mexer com esse tipo de simulação, tem que entender a física por trás do experimento que esteja querendo simular. É necessário conhecer, né? Por quê? Porque a simulação tem que fazer sentido. Vai fazer sentido a partir do momento que a gente compara com aquilo que a gente já conhece. Então, se a gente sabe que tal lei, né, tá governando aquelas interações, aquelas partículas, essa lei tem que fazer sentido dentro da simulação. Se não fizer, provavelmente a simulação foi escrita de forma, né, errada, tem algum erro e dá para ser corrigido. Permite também o rastreamento das partículas, né, através de materiais de campos eletromagnéticos, que é, por exemplo, essa visualização dos traços, né? A gente consegue rastrear a partícula, saber em que posição que ela entrou no detector. Isso é muito importante, principalmente quando a gente fala de aceitação geométrica, que eu vou explicar um pouco mais para vocês na frente. Então, permite que a gente rastreie todos esses passos das partículas, né? Permite também a visualização do detector e das trajetórias das partículas, que é essa parte interativa, eu vou falar um pouco dessa parte interativa do GEAM. A gente consegue visualizar realmente, né, através dessa janela interativa, por onde que a partícula entrou, né? Fica mais fácil, muitas vezes, para a gente saber se as coisas estão corretas, né, no código. Então, a gente consegue ter essa visualização da parte interativa. Captura e análise de dados e simulações, né? Como eu já falei, né? A gente consegue fazer uma análise bem profunda, né? Utilizando outras ferramentas para essa análise de dados. Mas eu não vou entrar nisso agora. E aqui eu coloquei uma imagem, peço desculpa para vocês, tá? Eu não consegui descrever, né? Em inglês, em português está tudo em inglês. Mas isso aqui são as categorias do GEAM. Essas categorias são divididas, o GEAM é dividido em alguns tipos de categorias. As obrigatórias, as essenciais e as opcionais. Essas verdes aqui, elas são obrigatórias. O que eu quero dizer como obrigatórias? É necessário que o programador descreva essas categorias. Como assim descrever, Silas? Realmente escrever um código para isso, né? Tem um código para cada uma dessas aqui em verdes aqui. É necessário escrever as partículas, né? As partículas primárias, né, de interesse, os materiais envolvidos, né, os materiais envolvidos no detector, né? Dentro da geometria do detector, né, se você escrever a geometria do seu detector ou daquilo que você quer simular, né, sabe, escrever toda essa geometria, e também dizer quais são os processos físicos, né, a física por trás dessa geometria, da interação dessas partículas com essas geometrias. Então, é necessário o programador descrever. Essas em vermelhos, elas são, digamos assim, obrigatórias, mas não precisam, são aquelas essenciais. Elas têm que ter, mas você não precisa descrever. Essas em vermelhos aqui, você consegue analisar por meio
da janela interativa do Jean, que eu vou mostrar no próximo slide. Essa janela interativa você consegue acessar essas categorias. A gente tem aqui o Run que vai rodar os eventos, né? O evento, você vai escolher como que esses eventos vão ser rodados. O Tracking, que são os passos das partículas, né? O track também. Então, você consegue, digamos assim, rodar todas elas, né? Sem precisar de escrevê-las. Então, por meio da janela interativa, você escolhe lá, né? De acordo com os códigos, você escolhe o que você quer para você poder rodar. E essas linhas azuis aqui são opcionais, ou seja, elas não são essenciais para a sua simulação. Mas, desculpa, perdão. Mas elas enriquecem muito a simulação. Por que elas enriquecem? Porque elas possibilitam, né, que vocês consigam produzir uma simulação de um pouco mais de qualidade, né? Por exemplo, essa parte visual, né? Essa parte de interface, você consegue realmente visualizar o detector, consegue interagir na interface, né, do Jean, facilita muitas coisas quando você quer gerar um evento para poder analisar se a partícula está passando bem ou não, ou se a partícula está sendo lançada no sentido contrário, às vezes você não percebe lá no código, são muitas linhas de comando, mas você consegue visualizar ali na janela interativa e tudo mais. Então, essa parte gráfica é uma parte que não é essencial, mas agrega muito na simulação, tá bom? Então, eu só queria falar um pouco por alto sobre essas categorias do Jean. Quem quiser explorar um pouco mais, né, eu vou deixar um link para o Jean. Se tiver um tempo, queria mostrar um site do Jean para vocês poderem entender um pouco mais e navegar nesse mundo, né? Porque são muitas coisas e o tempo é curto, não dá para entrar tão detalhadamente nessas categorias, mas vocês podem ter acesso a elas posteriormente. Aqui está a interface que eu tinha falado. Essa interface aqui é a parte interativa do Jean. Eu utilizei muito, né? Hoje em dia já não utilizo mais, eu quase não utilizo essa interface, mas no início eu utilizava muito para poder entender, né, como é que funciona. Aqui eu escolhi aqui eu escolhi, acho que eu escrevi errado aqui, né? Exemplo, acabei escrevendo exemplo, não exemplo. Vou até corrigir isso. Eu escolhi um exemplo do Jean. O Jean, gente, ele é muito legal. Muitas vezes a gente não precisa partir do zero quando a gente quer descrever algum código. O Jean ele é repleto de exemplos, né? Códigos pré-prontos, né? Códigos simples, de simples até um pouco mais complexos que ele tem. Prontos. Vocês podem, se vocês quiserem, vocês podem até baixar e tentar rodar esses códigos já prontos, para vocês poderem entender um pouco mais o Jean. Eu gostaria até de mostrar para vocês, só que não dá. Eu estou rodando o Jean por um outro sistema operacional, então eu não conseguiria mostrar muito bem a apresentação por esse sistema operacional, mas também não consegui filmar. Eu gostaria de ter mostrado para vocês. Mas vocês vão ter acesso a isso. Tem muito material também no YouTube que vocês podem ter acesso a como que é essa parte do experimento do Jean. É muito divertido. Então, aqui, eu escolhi o exemplo B4, que é um dos exemplos do Jean, que aqui é um calorímetro. Gente, calorímetro são materiais, é um tipo de detector, né? Um calorímetro é um tipo de detector que serve para poder, digamos assim, absorver, né, a energia da partícula que está atravessando por ele, né? Quanto mais a partícula vai atravessando por ele, mais ainda a partícula vai depositando energia no detector. Isso é um calorímetro, né? Um calorímetro é muito utilizado, às vezes você tem uma partícula de altíssima energia e você quer, às vezes, parar essa partícula, mas ela não cairia muito, ela não iria conseguir cair no seu detector. Você utiliza um calorímetro para isso. Por quê? O calorímetro vai freando a partícula vai passando por eles, né? Aqui eu coloquei até réplicas de barras, são esses materiais aqui, né? A gente pode pensar, por exemplo, placas de chumbo. Coloca um monte de chumbo lá para poder parar, digamos, uma partícula que é muito rápida, né? Uma partícula que, por exemplo, uma partícula carregada de alta energia de um raio cósmico, por exemplo, um pion. Um pion vai interagindo muito com o material. Então, se você quer frear o pion, utiliza algum material para poder frear. Um calorímetro, né? É um conjunto, né, de materiais que é utilizado para poder frear essas partículas. Então, a gente pode pensar nisso. Às vezes quer detectar o mu. O mu de altíssima energia, né? Ele acaba atravessando muitos materiais. Então, você utiliza um calorímetro para poder frear o mu. Ou às vezes, Silas, eu tenho um raios cósmicos aqui. Tem centenas de partículas.
eu não quero que todas elas cheguem no meu detector. Ai, desculpa, gente. Não quero que todas elas cheguem no meu detector. Eu quero apenas que uma chegue. Então, conhecendo a física por trás, utiliza o calorímetro, barra aquelas, deixa apenas aquela que você quer passar. Então, ele pode servir também como filtro, né? Então, tem muitas aplicações para o calorímetro, assim como também medir a energia da partícula de interesse, né? Então, o calorímetro tem muita aplicação, por isso que eu escolhi ele para poder mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá, vamos para essa parte interativa, né? Aqui a gente tem uma porção de comandos, eu vou falar sobre só alguns essenciais, tá? Que aqui você pode escrever muita coisa por meio dessa janela interativa. Vou falar sobre 2 aqui que são os mais essenciais para esses exemplos que se vocês quiserem rodar. Por exemplo, se vocês quiserem rodar, 2 são muito essenciais. Esse gun aqui, gun, que vem do inglês, né, é canhão, é o canhão que vai disparar as partículas. Através desse gun, você consegue escolher o seguinte: você escolhe a partícula de interesse, aqui em azul, pequenininho aqui embaixo. Eu escolhi o π+, né, que é o pion+, um pion positivo. Através do GAN, eu escolhi a partícula, né, GAN, particle, eu escolhi o π+. GAN energy, eu escolhi a energia inicial, né, dessa partícula, a energia cinética com que ela vai ser lançada. E o outro comando é o run beyond. O run beyond, ele vai rodar o evento. Você, por exemplo, por evento, eu coloquei aqui 5 partículas. Eu quero que ele faça um run com 5 pions. Então, ele gerou aqui um run com 5 pions. E aí eu consigo ver a trajetória dessas partículas, desses pions, né, e ver também o quanto que ele consegue ir no calorímetro, mais fundo que ele consegue. Eu consigo também visualizar, ter resultados, né, da energia depositada dele, né, no calorímetro. E consigo saber também o produto dos seus decaimentos, né, o que ele produz e os processos físicos. Se a gente der um zoom aqui, né, nessa parte do calorímetro, a gente consegue ver o seguinte. Aqui estão os traços, né, dos pions, e chega um momento, né, que já tem vários traços espalhados. Né? Eles lançaram os pions todos com a mesma energia cinética inicial, e o pion já começou a interagir, né, com as paredes do calorímetro, e começou a atravessar o material depositando energia. Chega um momento em que o pion ele sofre interações, né, sofre alguns desvios, e também sofre decaimentos. Né? Então aqui a gente vai ter um monte de produtos de decaimento. O pion ele vai decair no muon, vai decair no neutrino do muon, né? Então já inclui outras partículas, e o muon vai decair no positron, né? No caso aqui é um muon, um antimuon, né? Como é uma antipartícula, e tudo mais. Eu vou explicar um pouco mais na frente, tá? Estou até adiantado, mas eu vou explicar um pouco mais. Então, tem um monte de produtos de decaimento. Esses traços, gente, eu vou explicar mais para frente. Tem uma parte que eu vou explicar, vou mostrar um decaimento de um pion para vocês poderem entender melhor o que eu estou querendo dizer, tá bom? Aqui eu estou apresentando essa parte interativa. Eu vou explicar o que significa cada cor, vou explicar como que a gente identifica um decaimento ou não, tudo mais. Então não se preocupem com isso. Vamos lá. Aqui eu gostaria de já dar um exemplo. Já saí dessa parte do Jean de explicar. Eu gostaria de dar um exemplo no meu trabalho, né? Como que, para vocês terem ideia de como que uma ferramenta, né, como essa, de muita importância, ela consegue ser aplicada num trabalho como esse. Inicialmente, o meu trabalho é um trabalho experimental. Eu estou trabalhando com detectores. Inicialmente, eu faria medidas nos laboratórios utilizando os detectores. Só que veio a pandemia, e a pandemia acabou atrapalhando todos esses projetos, né, do mestrado. E como vocês sabem, né, se vocês não sabem, vocês vão saber agora, o mestrado ele possui um tempo para poder finalizar, né, que é o tempo de 2 anos. Então, eu não poderia ficar parado. E eu fui apresentado, né, apresentou a possibilidade de poder fazer a simulação. Para quê? A simulação não foi só por causa disso. A simulação é muito confiável, porque a gente não tinha noção ainda se esse maquinário que a gente tem aqui, que eu vou falar um pouco sobre ele logo em seguida, se esse maquinário ele é sensível para pions. Por quê? Isso aqui é um detector, né? E um detector ele não é sensível para qualquer partícula. A gente sabe, né, de acordo com o laboratório que a gente tem na UERJ, lá no terceiro andar, que vocês já devem conhecer, ou se não vão conhecer, esse detector, ele é próprio para muon, só que a gente não sabia se ele era próprio para pions ou não. Então, a simulação está nos ajudando a verificar isso. Então, é um ponto muito positivo para saber se realmente vale ou não a pena fazer esse tipo de medida.
E eu vou explicar o porquê que isso é muito importante. Eu vou até falar sobre isso um pouco mais na frente. Fluxo de Moore de raios cósmicos, de certa forma, é até alto. Agora, o fluxo de pions é muito baixo. Então, a gente está falando aqui de medidas que demorariam meses para ter um resultado relevante, né? Uma quantidade de eventos relevantes. São de meses. Eu tenho o quê? Eu tenho 24 meses para poder concluir o mestrado. Então, tem que saber se realmente dá ou não para poder fazer esse tipo de medida. E a simulação nos mostra isso, se é viável ou não, o curso de concentração e tudo mais. Então, foram esses fatores que me levaram, né, a seguir por esse caminho de simulação. E eu gostei muito, né? Estou gostando bastante. Então, eu quero continuar trabalhando com isso no doutorado. Então, beleza. Ferramenta de simulação que a gente vai utilizar aqui, logicamente, é o GEAN. E uma pergunta que a gente pode se fazer, né, quando a gente fala de simulação e tudo mais, é o que eu quero simular, né? É uma pergunta meio boba, mas tem que ser feita. O que a gente quer simular, né? Nesse caso aqui, qual o sistema de detecção que eu quero simular? Eu quero simular algo real. Então, a princípio, eu tenho que partir de algo real. Isso que a gente tem aqui é um detector cintilador plástico, dentro da categoria de detectores. Perdão, gente, às vezes eu travo. Dentro dessa categoria, a gente tem aqui um detector cintilador plástico. É um detector muito bom para trabalhar com partículas, né? É um detector de referência no mercado. E é necessário também saber, né, os processos de interação, né, da partícula, nesse caso o pion, com a matéria, né? Como que ela vai interagir com o detector. Aqui eu tenho uma ilustração representativa de como vai funcionar esse detector. Aqui eu tenho a parte, né, do detector, a parte sensível do detector, né? Parte do cintilador. Essa parte aqui é meio na forma de um trapézio, que a gente consegue ver melhor aqui no desenho. Ele é um guia de luz. Por quê? Gente, um cintilador é um material que cintila, ele brilha, ele produz luz a partir do momento em que uma partícula interage com ele. Então, a partícula passou, um pion aqui, esse traço aqui, pode falar que é um pion passando. Interagiu com o detector, produz luz. Luz na forma de luz visível e principalmente na forma de fótons ópticos, tá bom? Fótons ópticos, luz, fóton. E esses fótons, eles precisam chegar até esse aparelhozinho aqui, ó. Esse aparelhozinho é um fotomultiplicador. A gente está falando aqui de sinais produzidos muito baixos, né? Tipo assim, são sinais altos, né? Mas com uma escala assim grande, sabe que são sinais pequenos, né? Esses sinais eles precisam ser amplificados para se conseguir serem detectados. Então, a fotomultiplicadora ela vai amplificar esse sinal. Então, esses fótons, eles caminham, né, são levados até o guia de luz para a fotomultiplicadora. E para cada um fóton que chega aqui na fotomultiplicadora, para cada um, gente, falando que assim, chegam milhares de fótons. Então, para cada um que chega, esse um fóton ele é amplificado, ele sofre um ganho. Eu vou até falar qual o ganho é mais lá para frente. Mas ele é amplificado. Então, para cada um, ele é amplificado. Ele tem um sistema, né, de eletrodos que vai amplificar esse fóton. Eu não vou entrar muito nisso, porque o tempo é muito curto. Quero apresentar para vocês, mas tem um sistema que vai amplificar esses fótons, né? Eles vão sendo multiplicados devido às interações aqui. Então, você vai ter no final uma saída com um sinal mais relevante, que é para ser medido, né? E sabendo toda a física por trás, a gente consegue extrair daí medidas. Beleza? Então, é isso que eu quero simular. Então, vamos lá, vamos para a simulação, né? Os assuntos abordados aqui é o seguinte: eu tenho que saber qual partícula de interesse, no caso aqui, piões cósmicos, né? Como que esses piões interagem com a matéria e tudo mais. Tenho que saber qual é o sistema de simulação, né? Sistema de detecção, na verdade. E, gente, quando a gente fala de um sistema de simulação e fala de raios cósmicos, não é só o detector. Tem que considerar também todo o corpo que está envolvido, né? Tipo assim, toda a estrutura que está por volta do detector. Eu estou falando de um detector que já existe lá na UERJ, no prédio da UERJ, lá no terceiro andar. E raios cósmicos vêm lá do alto, né? Então ele tem que atravessar o prédio da UERJ, né? Exceto aqueles que caem, né, inclinados pelas janelas. Mas assim, tem que atravessar o prédio, então eu tenho que levar o prédio em consideração. Também a produção de sinal elétrico, né? Tem que conseguir produzir sinal elétrico mensurável para poder conseguir fazer essas medidas. Falar um pouco também sobre os resultados e os próximos passos, né? Uma simulação, assim, dificilmente ela é acabada, né? Ela sempre tem um pouco mais para poder ser melhorada. Beleza, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre raios cósmicos.
assim, eu não sei se vocês sabem, mas raios cósmicos são partículas que provêm do espaço, né? Elas são provenientes do espaço e chegam à Terra. E ao interagir, né, geralmente, que vem do espaço, geralmente é muito, em maior quantidade, né, são prótons, maior quantidade, e ao interagindo com a atmosfera terrestre, ele produzem partículas secundárias, chamadas de raios cósmicos secundários. Aqui tem uma ilustração, né, apenas uma ilustração, dessas componentes dos raios cósmicos. Aqui a gente tem a componente eletrofotônica, né, que a gente chama também de componente eletromagnética. A componente aqui mais no centro é a componente hadrônica. E a componente aqui mais na outra borda é a componente muônica, tá bom? Proveniente dos tipos de muon. Beleza. Aqui eu tenho um gráfico que mostra o espectro diferencial, né, de espectro de energia diferencial do fluxo de raios cósmicos ao nível do mar. Eu tirei esse gráfico de uma referência, de um livro de referência muito conhecido, né, que é do livro de Peter Gridge, é um livro de referência para raios cósmicos, baseados em dados reais, tá, experimentais, que foram medidos lá no hemisfério, no hemisfério norte. Mas são dados muito confiáveis também para a gente aqui do hemisfério sul. Não tem tanta diferença, não. A diferença é muito pequena, está um pouco irrelevante. Elas conseguem ver o seguinte nesse gráfico. O fluxo de... quanto maior, né, é a energia, que está em GeV é a unidade de energia, quanto maior a energia desses pions, menor é a intensidade desse fluxo, menor é o fluxo. E quanto menor a energia, né, mais relevante o fluxo vai se tornando. Isso, gente, de certa forma, é até assim, fácil de compreender quando a gente pensa o seguinte: é muito mais fácil produzir partículas de baixa energia do que partículas de alta energia. Né? Na natureza é muito mais fácil produzir partículas de baixa energia. Então, esses dados eles fazem todo sentido. Né? E isso aqui, né, é um espectro diferencial, né? Espectro em termos de energia. Mas qual é o fluxo de pions ao nível do mar, né? De acordo com o Laboratório Nacional Los Alamos, o fluxo de pions é de 450 pions por centímetro quadrado por ano. Ela fala, Silas, caramba, só 450 pions por centímetro quadrado por ano, isso é pouco, não é? E, de certa forma, é sim. Esse fluxo aqui, ele é, digamos assim, 1000 vezes menor do que o fluxo de muons. É por isso que a gente não tinha tanta certeza se dava para trabalhar ou não com pions. E aí é nesse momento que a simulação ela se torna algo muito viável. É por isso que o tempo para poder se conseguir uma medição de pions no laboratório é muito grande, porque olha o fluxo é pequeno, muito pequeno, gente. São centímetros quadrados, está falando de um detector lá, que eu vou até falar sobre o detector, né, da área útil de 20 por 20 centímetros quadrados, então são poucos pions que a gente vai detectar. Então, tem que se pensar muito na hora de fazer esse tipo de medida. E o fluxo, né, é um deles. Mas isso torna um trabalho cada vez mais interessante, né, saber se é possível ou não. Beleza. O pion, ou também chamado, né, de meson pi, são partículas compostas por quarks, né, um quark e um antiquark. E a primeira ideia de pion, isso aqui é o quark up e o antiquark down, tá? E a primeira ideia de pion surgiu por volta de 1935 por um físico japonês chamado de Hideki Yukawa. Ele propôs uma existência de uma partícula que seria responsável por intermediar as interações entre os prótons e os nêutrons no interior do núcleo atômico. Então, os pions seriam essas partículas responsáveis por intermediar, né? Mantendo os prótons e os nêutrons no interior do núcleo atômico. E, de fato, um pion foi descoberto, né, experimentalmente, através de técnicas de emulsão nuclear, né, e recebeu o nome de meson. E o pion foi descoberto em 1947, por um grupo de cientistas. Dentre eles estava lá o brasileiro César Lattes. Não sei se vocês já viram falar, né, César Lattes. Um físico realmente renomado, né, para nós brasileiros, né, principalmente na área de física de partículas, em que eles utilizaram técnicas de emulsão nuclear. Emulsão nuclear eram técnicas utilizadas com chapas, que quando uma partícula ela passava por essa chapa, ela deixava um rastro nessa chapa. E aqui tem até uma foto, né, uma foto real mesmo, tirada do pion. Esse traço aqui pequenininho, aqui, ó, esse rastrozinho na horizontal aqui, é um pion interagindo com o material. E chega um pontinho aqui que o traço some, né? Ele não continua.
e surge um traço vertical. Então, nesse pontinho aqui, o píon ele sofre um decaimento. Ele decai produzindo um mu, que é esse traço vertical, e um neutrino do mu. Só que o neutrino ele é uma partícula que é muito difícil de interagir com a matéria. Então, ele acaba não interagindo com essa placa e acaba não deixando nenhum rastro. Mas isso aqui eu coloquei como uma... para poder entender, né, como que funciona essa parte de emulsão nuclear, né? Então, foi assim que o pion ele foi descoberto. Claro que existem algumas histórias por trás, podem também explorar, mas um breve resumo mesmo, para vocês poderem entender como surgiu essa descoberta do pion. Lembrando também, só voltar rapidinho, né, que isso aqui foram feitas às altas altitudes, né, lá, né, digamos assim, tipo, eu não sei se foi 1.000 e pouco, 5.000 metros, já não estou lembrado muito bem, né, acima do nível do mar, acho que foi 1.000 e poucos metros acima do nível do mar, né, e a gente está ao nível do mar, né, então foi altitudes foram as altas altitudes, né, que eles fizeram esses experimentos, que é muito melhor, né. E a gente precisa entender também, né, quais são os processos físicos da interação do pion com a matéria, né, para a gente poder entender como a gente pode incluir isso na simulação. Os pions, né, Pi mais e Pi menos, existem 3 tipos de pions, Pi mais, Pi menos e Pi zero. O Pi menos é a partícula que a gente chama de partícula mesmo. O Pi mais é uma antipartícula. E o Pi zero também é uma partícula, só que com carga elétrica zero. Esse mais, esse menos aqui, esse mais e esse menos são as cargas elétricas dessas partículas. São partículas carregadas eletricamente e possuem massa aproximadamente 270 vezes maior do que a massa do elétron, ou seja, partículas de certa forma bem pesada, né? A massa muito maior do que a massa do elétron. E elas interagem com a atmosfera por meio de interação fraca, onde ocorre o produto do decaimento, né? O Pi mais vai decair no anti-muon e no neutrino do muon. O Pi menos vai decair no muon e no antineutrino do muon. Então, esses são os produtos de decaimento. Também ocorre por meio interage por meio da interação eletromagnética, onde ocorre a ionização e excitação dos átomos. A ionização, né, gente, tem a ver com a partícula passar por um material, né, e ionizar o material, né, vai acabando influenciando no material, né, vai interagindo, vai, digamos assim, também arrancando, né, íons do material, então o material vai ficando ionizado, e essa ionização ela leva à excitação dos núcleos dos materiais, né? Então, devido a essa ionização, a partícula, né, vai depositar energia ali, vai deixar o material no estado excitado, e esse estado excitado, né, vai, muitas vezes, né, vai arrancar alguma partícula dali, né, geralmente um elétron e tudo mais, e vai produzir ali, né, uma reorganização da estrutura atômica, né, do material, né? Então, a gente está falando ali de níveis de energia, né, no núcleo atômico, então, bater os níveis de energia, né, a distribuição eletrônica dos elétrons na atmosfera, devido a essa excitação, né, a saída de algum elétron, se for o caso, ou até mesmo não, mesmo assim os elétrons eles vão se redistribuir por meio da eletrosfera, né? Então, essa interação do pion vai provocar todos esses processos. E tudo isso tem que ser incluso também na simulação, né? O GEO permite isso. Espalhamentos múltiplos colombianos, né? Tem a ver com as colisões, né, elásticas do pion, né, com o material, né? As colisões elásticas, até mesmo inelásticas, algumas vezes, vão produzir alguns efeitos que devem ser também considerados na simulação. Também vai interagir por meio de interação forte, mantendo os prótons e os nêutrons juntos no interior do núcleo atômico, como já havia falado e mencionado anteriormente. Vamos falar um pouquinho, gente, do sistema experimental. A gente tem o seguinte, a gente tem lá o prédio da UERJ, né, tá, dos andares, do primeiro andar, né, o térreo, até o 12º andar, e a gente tem esses traços aqui que eu coloquei apenas os pinos, né, cruzando todo o prédio. E lá no terceiro andar, lá no bloco F, na sala 3015, gente, é tanto tempo que eu não vou depois da pandemia que a gente até esquece. 3015F, se eu não me engano, acho que é isso mesmo. 3015F. Acho que a professora até trabalha na frente, né, professora? 3015F. Nesse laboratório estão localizados os cintiladores, né? No caso aqui são 2 cintiladores plásticos,
separados por um conjunto de placas de chumbo, né? Que vai servir como material absorvedor, tá bom? Para poder barrar uma boa parte das partículas para fazer com que elas possam decair no segundo cintilador. Então, isso é basicamente o que a gente tem, né? Sistema experimental, e a gente tem que levar tudo isso para a simulação. Então, pensando, né, a nível de simulação, a gente vai ter assim, uma geometria inclusa na outra, né? Eu tenho aqui uma região chamada de mundo. Esse mundo, gente, é o ar que está envolto do prédio da UERJ, né? Que envolve todo o prédio da UERJ, né? Sabe que o prédio está, né, no planeta Terra, né? Tem ar ali, né? Tem uma atmosfera toda ali em volta do prédio. E essa atmosfera tem que ser levada em consideração. Por quê? Porque os piões eles vão interagir com essa atmosfera. Então, tem que levar isso em consideração também quando faço uma simulação envolvendo raios cósmicos. O prédio da UERJ, né, um prédio da UERJ separado por andares, então tem que fazer uma descrição de todos os andares, os materiais envolvidos, né, a composição química desses andares, né, que são os concretos, né, andares divididos por concretos com certa espessura, né, com certo tamanho. O ar que eu coloquei aqui, né, existe uma separação, né, de um andar para outro, né, que é composta por ar. Esse ar dentro do prédio da UERJ também tem que ser levado em consideração quando eu estou fazendo essa simulação. E lá no terceiro andar, né, lá do bloco F, o detector, né? São os cintiladores e o material absorvedor. É isso que a gente vê quando a gente pensa a nível de simulação, né? Como a gente consegue enxergar essas geometrias e para poder serem inclusas no GEAN. Agora vamos para a simulação, né? Na simulação, a gente precisa fazer, não apenas descrever a geometria, mas refinar a simulação. A gente precisa descrever os elementos envolvidos na simulação. Então, a gente está falando aqui de algo profissional, então tem que ser algo muito bem feito, né? Região do mundo, né? Que é aquele ar em volta do prédio da UERJ. Ele tem, né, uma composição química, né? E essa composição química, elas tem os elementos, né? E a proporção de cada elemento, né? Nessa região do mundo do ar em volta. Eu estou utilizando aqui dados padrões do GEAN, tá? Dá para refinar depois, se for o caso da simulação. Tem os andares, né? A separação dos andares dos prédios da UERJ, né? Esses andares são compostos por concreto, né? O concreto tem a sua densidade, tem a sua espessura. Eu coloquei aqui valores aproximados, ainda não tem valores reais dos andares, mas isso é fácil de ser conseguido, é só chegar lá e medir, né? Porque a gente não tem como ir na UERJ agora, né? Tá um pouco difícil de ir, mas isso é fácil de refinar depois e é fácil de alterar na simulação. Apenas altera os valores facilmente e roda de novo, que está ótimo. Mas os dados também não são tão exagerados, não, são muito próximos mesmo. Né? Tem toda aqui a descrição química, né, dos elementos e das proporções, né, dos elementos que compõem o concreto. Estou utilizando também o concreto padrão do GEAN. Queria utilizar o concreto brasileiro, mas o prédio da UERJ é um prédio muito antigo, né? É muito difícil conseguir essa informação. Ainda estou tentando, mas é bem próximo também, não vai divergir tanto assim, não. Mas é bom para poder refinar a simulação. O ar dentro dos prédios, né, a gente está falando de uma coluna de ar de 3,5 metros, né, que é a separação entre os andares, né, dentro do prédio. Esse ar que estou usando aqui é o ar, mesmo ar que está fora do prédio, né, já que o prédio é totalmente aberto, então o ar é basicamente o mesmo, composição química aqui dele. Também, lá no bloco F, tem os detectores, né, o detector, né, que esse é o modelo inicial, gente, 2 cintiladores e o conjunto de placas de chumbo. Ah, Silas, se eu quiser modificar esse modelo, é fácil modificar? É simples modificar esse modelo. Basta incluir o que precisar, às vezes mexer na espessura do modelo, na posição, né, no ângulo. Tudo é fácil de alterar na simulação. Isso aqui é o modelo inicial para poder iniciar uma simulação. Esses detectores, né, são cintiladores plásticos, né? A gente está utilizando lá no laboratório, né, o modelo BC400, fabricado pela Saint-Gobain, que é um fabricante de referência desses cintiladores. São cintiladores realmente muito bons. Aqui está a densidade do cintilador. A área sensível, né, eu acho que tinha falado 20 por 20, mas na verdade é 40 por 40, acabei confundindo, peço desculpas. Uma área sensível de 40 por 40 centímetros quadrados. Uma espessura de cada cintilador de 2 centímetros. Isso aqui é a composição do cintilador, né? Ele é um cintilador, né, composto basicamente por carbono, né? Carbono e hidrogênio. Ele é um hidrocarboneto. E daqui é o chumbo. O chumbo como a gente já conhece mesmo, né? Densidade do chumbo como a gente já conhece.
e a espessura do chumbo que a gente está utilizando nessa simulação, 0,5 centímetros de chumbo. Claro que é possível aumentar ou diminuir essa espessura, ou até mesmo mudar o material no momento em que for necessário. Se é necessário, a gente muda. Isso tudo que eu falei são as geometrias envolvidas na simulação, e também tem que ser levado, é preciso serem levados, né, os processos físicos, né? Eu coloquei aqui algumas categorias, né? Processos eletromagnéticos, né? Toda a interação eletromagnética por trás, né? Da interação dos pions com a matéria, né? Isso tudo também já tem lá no GEAM para serem incluídos, né? Processos eletromagnéticos, né? De ionização, excitação, né? Colisões, né? Colisões também, né? Colisões dos pions, né? Com os átomos dos meios. A gente também tem os processos hadrônicos e os processos de decaimento, né? Os pions vão decair também. Beleza. Aqui eu coloquei aqui uma imagem, né, apenas como para vocês poderem ver, né, apenas ilustrativa, né, mas que foi rodado mesmo, rodei a simulação e produzi essa imagem aqui para poder entender como que funcionam esses traços no GEAM. Esses traços verdes aqui, né, são partículas sem carga elétrica, são partículas neutras, né, como fótons e neutrinos, por exemplo, né, as partículas verdes. Essas partículas aqui em azul são partículas com carga positiva, né, como, por exemplo, um π+. Aqui eu lancei um π+, né, com energia inicial de 10 MeV, uma energia muito baixa, né, para a massa dele, e chega um momento aqui em que ele sofre um decaimento. Eu vou até dar um zoom aqui nesse decaimento logo. Esses traços vermelhos aqui, ó, que quase não dá para ver, né? Esses traços vermelhos aqui são partículas com carga negativa, como, por exemplo, o elétron. E esses pontinhos em amarelo significa que estão ocorrendo ali interações. Beleza? Eu quero dar um zoom aqui nessa região para a gente observar uma coisa bem interessante. Nessa região, a gente tem aqui o zoom. O pio, né? Ele vai interagindo com o material. Chega um momento em que ele sofre um decaimento, em que ele produz um muon positivo, que é aqui, e o neutrino do muon, que é esse aqui. E, logo em seguida, o muon já sofre também um decaimento, produzindo um positron, né, que é esse elétron positivo, positron, o antineutrino do muon e o neutrino do elétron. Então, esses aqui são os pontos de decaimento dessas partículas, das interações das partículas, né, com o cintilador, né, com o material. Isso aqui é só para curiosidade mesmo, para a gente conseguir ver como é que funciona. Beleza, gente, vamos falar um pouquinho sobre a aceitação do sistema de detecção. A gente está falando o seguinte: vou lançar uma partícula, ela vai interagir com o material. Agora a questão ela vai decair ou não no material? Porque o objetivo é que a partícula decaia no material. Senão eu não consigo ter as medidas que eu quero medir, né? Eu preciso fazer com que a partícula decaia no material. Então a gente tem que estudar a aceitação, né, desse sistema de detecção. Eu coloquei aqui, tem uma aceitação, né? Ela é definida por um número de pions que decai no detector pelo número de pions que passam pelo detector, né? Existem dois tipos de aceitação, que é a aceitação geométrica, né, que vai proporcionar a gente definir melhor o layout experimental, né, a inclinação do detector, a posição do detector e tudo mais. E também a aceitação, né, que também a gente pode falar também em eficiência também, né, talvez seja a palavra até mais adequada, em função da energia, né, saber o espectro de energia que esse detector consegue enxergar. Por exemplo, não basta esse sistema que eu tenho aí, experimental que a gente tem, não dá para jogar um pion de 20 GeV. 20 GeV é uma energia altíssima, ele não vai decair ali. Então o detector acaba não enxergando esse pion. Agora, já um pion de 40, 30 MeV, o detector ele consegue enxergar muito bem esse pion. Então é muito importante saber qual é o espectro de energia que esse sistema enxerga. Por quê? Porque a gente vai lançar pions seguindo uma distribuição de energia, né? Ou seja, pions com energias diferentes, que é o que a gente tem na realidade, né? Raios cósmicos chegando até o nível do mar com energias diferentes. Então é muito importante isso. Eu fiz uma rodada para poder mostrar para vocês. A gente tem o seguinte, tem lá o prédio da UERJ, como a gente consegue ver, uma foto aérea do prédio da UERJ. Aqui, ó, é a rua São Francisco Xavier. Aqui é aquela parte, né, eu até esqueci o nome disso aqui, do prédio da UERJ, né? Mas é uma região do prédio que vocês talvez já conheçam. E aqui a gente tem um acesso para o metrô, nessa parte de trás aqui. Beleza, lá no bloco F,
essa região aqui, eu selecionei uma parte da região do bloco F, de modo que o laboratório, né, o detector, ele ficasse no centro aqui. Eu escolhi uma região de 100 metros por 100 metros para poder lançar sobre toda essa superfície aqui pions, né? Lançar verticalmente para baixo pions em toda essa superfície, em toda essa região aqui de 100 metros por 100 metros. Por que eu fiz isso? Eu queria observar a posição de decaimento dos pions em relação ao prédio, saber como que esses pions estão entrando no prédio, né? Eu lancei, né, 90 milhões de pions positivos, né? Lembrando que não é todo o prédio, não é todo o bloco F, é apenas uma parte. Eu cortei aqui, né? 60 metros por 30 metros, apenas uma parte do bloco F, para poder tentar enxergar como que esses pions eles decaem. Eu lancei, né, com energia de 2 GeVs, uma energia alta, por quê? Porque o pion ele precisa atravessar o prédio, né? Então, tipo, um pion de 10 MeV jamais vai atravessar um prédio. Então, ele não consegue nem atravessar um ventilador, que é fininho. Então, uma energia bem alta. Com distribuição angular proporcional à cossina quadrada de teto. Isso aqui, gente, é uma distribuição angular própria dos moles, né? Como os moles, eles se distribuem, né, em relação os moons provenientes de raios cósmicos. Isso aqui é a distribuição angular própria dos moons, né, como eles chegam, né, na superfície da Terra. A dos pions são um pouco mais complicadas. Então, eu utilizei a dos moons como uma aproximação. Por quê? Porque os moons surgem no decaimento dos pions, né? Então, foi uma boa aproximação. Foram lançados randomicamente sobre toda essa superfície, né, a 1 metro acima do prédio da UERJ. E com isso eu pude produzir alguns gráficos, que eu vou mostrar agora. São esses gráficos aqui, né, de alguns andares, para a gente conseguir entender o que está acontecendo aqui. Isso aqui é um gráfico de barra, né, de cores, e que amarelo é a intensidade máxima, né, uma estatística alta, e em azul, estatística baixa, né, uma intensidade baixa. A gente consegue ver aqui que, né, que essa região em amarelo aqui é a região toda do prédio. A gente está olhando aqui de cima para baixo, tá? A gente está olhando de cima para baixo, o prédio. Então, lá no 12º andar, os fios foram lançados, né, a gente consegue ver aqui, esse gráfico ele vai mostrar a posição de decaimento dos pios, né? Como que os pios decaíram, a posição de decaimento dos pios nessa região que a gente lançou. Então, a gente consegue ver aqui, né, uma intensidade amarela muito forte lá no 12º andar, ou seja, muitos pios lançados decaíram logo em cima do prédio do primeiro andar, né? Consegue ver uma posição de decaimento aqui muito forte. E conforme a gente vai descendo os andares, a gente consegue ver que essa intensidade amarela, ela vai saindo, né? Ela vai começando a sofrer um deslocamento aqui, ó. Vai começando a sofrer deslocamento, gerando uma sombra ao redor do prédio da UERJ. Mas como assim uma sombra? Isso vai mostrar para a gente o seguinte, que para cada vez que a gente vai descendo os andares, né, vai formando uma sombra. É claro que a gente vai ter também, né, uma redução de estatística, né, gente? Porque poucos pios vão chegando lá embaixo, né? Uma boa parte dos pios vão sendo filtradas pelo prédio. Mas a gente vai vendo a formação de uma sombra por quê? Isso diz para a gente que o fluxo lateral de pions é muito mais interessante do que o fluxo vertical. Por quê? É muito mais interessante o pion atravessar menos andares, né, caindo lateralmente ao prédio, do que ter que atravessar 9 andares, né, lá do 12º até o 3º andar, né? Isso para a gente é bem intuitivo, né? Vai ter muito mais coisas barrando o pion, né, do que se ele fosse cair lateralmente. É um pouco mais fácil de ver quando a gente olha para o gráfico da distribuição angular. Tem um gráfico da distribuição angular dos pions, já que vão decaindo por andar, né, que são os mesmos andares que os anteriores. E a gente consegue ver aqui, né, que o pico vai sofrendo deslocamento, né, vai sofrendo uma diminuição, né? Isso mostra para a gente, que essa diminuição, né, mostra para a gente que o fluxo vertical vai sendo cada vez menor, né? À medida que a gente vai para andares inferiores. E o fluxo lateral vai sendo cada vez mais relevante. O que isso diz para a gente? Isso diz para a gente o seguinte: talvez seja muito mais fácil, muito mais vantajoso posicionar o detector na janela lá do laboratório do que na parte central do laboratório. É isso que isso diz para a gente, né? A posição que a gente tem que posicionar o detector no laboratório. Então, isso é muito vantajoso, né? Coisa que a gente não iria perceber tão facilmente se a gente fosse direto medindo no laboratório. Beleza. Aqui eu vou falar um pouco agora sobre a situação em função da energia, né? O quanto que esse detector, né, ele consegue enxergar de energia. Fiz outra rodada. Dessa vez, não lancei mais lá em cima do prédio da UERJ. Lancei logo em cima do primeiro ventilador. 1 milhão de pions. Esses pions foram lançados, né? 1 milhão de pions.
com energia variando, né, randomicamente, né, uniformemente, sobre toda a superfície do primeiro cintilador, né, de 10 a 2.000 MeVs, tá bom? Ou, de outra forma, de 10 a 2 GeVs, né? 2.000 MeVs, 2 GeVs. Com distribuição angular também proporcional ao posição quadrada de teto. Foram lançados randomicamente sobre toda a superfície do primeiro cintilador, né? A uma distância muito pequena do primeiro cintilador. O objetivo aqui é saber o quanto que esse cintilador consegue barrar, né? Os pions que decaem, né? A energia dos pions que decaem nesse sistema de detecção aqui. Beleza. Fazendo isso, eu consegui produzir aqui 2 gráficos para poder mostrar. Esse gráfico aqui vai mostrar a aceitação em função da energia. A gente consegue ver o seguinte, eu já selecionei aqui uma janela de energia, apenas de 0 a de 10 a 100 MeVs, né? Eu tinha rodado até 2.000 MeVs, mas a gente já vai ver por que eu selecionei essa faixa, né? A gente consegue ver aqui, né, que de 10 a uns 20, 30 MeVs, a aceitação, né, ela é altíssima, é próximo de 1. 1 é o valor máximo. A aceitação aqui ela é muito alta. Ou seja, os pions com essa energia, eles decaem no primeiro cintilador, né? Conseguem decair perfeitamente no cintilador. A gente tem aqui um vão, né? Esse vão aqui é o quê? A gente pode ver que nesse vão a aceitação ela cai muito, né? De uns 20 a uns 40, né? Uns 40 MeVs, a aceitação ela decai, ela praticamente não tem nos cintiladores. Por que não? Porque nessa região aqui, os pions já atravessam pelo cintilador e chegam até o material absorvedor. Consegue ver aqui, né, de uns 20 até uns 30, 40 MeVs, a aceitação do material absorvedor é grande, ou seja, pions com essa energia eles são barrados no material absorvedor, né? E a partir dessa energia de 40 MeVs, os pions já conseguem atravessar o material absorvedor, por isso que a aceitação ela começa a decair e chega na região do segundo cintilador, né? Então, chegando nessa região cintilador, os pions eles tornam a decair. Então, a gente já tem aqui um aumento da aceitação. Beleza? E a gente consegue enxergar isso mais claramente, né? Vendo todo o detector como um só. Aqui está toda a parte do detector, toda a aceitação do detector, né? Então, o detector ele consegue enxergar com boa aceitação, né? Pions de 10 a uns 40, 50 MeVs. Acima disso, a aceitação começa a decair. Por isso que pions extremamente energéticos, né, lá para 1 GeV, né, 1.000 MeVs, a aceitação é praticamente pequena, né? Ou seja, os pions passam direto. Não conseguem ser barrados. Beleza? Mas o que, gente? Agora, né, para a gente poder ir finalizando, né? Isso a gente chegou num ponto muito importante da simulação. Por quê? Já falei, né, os pions decaindo, a situação geométrica, né, em termos de como posicionar o detector, né, o que é mais interessante. Lembrando que isso ainda não foi definido, né, eu vou definir isso, já estou no processo já. Falou sobre o quanto que esse detector consegue enxergar de energia, mas beleza. A gente ainda não falou de sinal elétrico. Porque o que eu quero dizer com isso? Não basta que uma partícula decaia no detector, não basta. É necessário saber se ela produz um sinal elétrico relevante. Então, aí a gente já chega na parte ativa do detector. Aí eu incluí já, aqui, né, o cintilador, né? Aqui eu já incluí o guia de luz e a fotomultiplicadora, né? A fotomultiplicadora eu incluí dados reais, assim como eu incluí dados reais detectores, né? Considerando todos os dados reais do fabricante, fui lá no fabricante, né? Incluí todos os dados reais do fabricante para deixar a simulação mais realista possível. O guia de luz, né, dados do guia de luz, que são cristal mesmo, né, e dados reais da fotomultiplicadora. A gente está utilizando aqui a fotomultiplicadora modelo XP2020 da Photonics. Também é uma multiplicadora de muita referência no mercado, né? Então foram incluídos esses dados reais da fotomultiplicadora para poder deixar a simulação mais real possível. Ok, agora a gente teve que fazer a inclusão dos processos de cintilação. Antes não tinha, antes era robusto. Agora cintilação, saber se realmente vai produzir algum sinal elétrico de verdade mesmo. Então, o processo de cintilação, né, ocorre por meio da transformação da energia absorvida pelo material, né, em formas de fótons óticos, que como eu já havia falado lá no início. Essa luz emitida na forma de fótons óticos é proporcional à energia absorvida, né? Que é 65% do antraceno, que é um material com que é feito esse cintilador, né? Então tem que ser baseado em dados reais, né? Esses cintiladores possuem um tempo de decaimento rápido, né?
possuem dois tipos de tempos de decaimento, o rápido e o lento. O que são esses tempos de decaimento? É porque, tipo assim, o detector, a partícula passa e excita o detector, né? Então, o detector ele tem que ter uma resposta muito rápida. Então, ele vai do estado excitado, ele tem que voltar ao estado fundamental dele rapidamente. Então, ele tem esse que é chamado de tempo de decaimento, é o estado de excitação, né? Voltando para o estado, né, que ele está fundamental, né? Sem excitação. Então, esse tempo que ele demora para poder passar por esse estágio é o que a gente chama de tempo de decaimento. Falando aqui bem rapidamente mesmo, tá bom? E também incluímos as respostas da fotomultiplicadora, né, baseadas em medidas já feitas, né, por trabalhos dos meus colegas, né, trabalhos de mestrados, trabalhos também de monografias, né, de graduação, feitas por outros colegas, lá do Laboratório de Física de Partículas. E também, né, o ganho da fotomultiplicadora, né, como eu falei que ia falar, o ganho de 10 elevado a 6, para cada fóton que chegar lá, vai surgir 10 elevado a 6 fótons, né? Ela vai produzir 10 elevado a 6, vai ter esse ganho para a fotomultiplicadora. Beleza, agora, Silas, como que é feita essa medida desses processos, né? É o seguinte, gente, a gente tem que saber se o que a gente está lidando é realmente o pion, se os sinais elétricos produzidos são um pion. E uma forma de saber disso é através do tempo de decaimento, né, da partícula. E como que é medido esse tempo de decaimento? Vamos lá. A partícula ela passa pelo primeiro cintilador, beleza. Ela vai acionar a TDC, né? Que, grosseiramente falando, é um cronômetro. Vai ter um start time, vai acionar a TDC. Só que a TDC, ela não pode ser disparada imediatamente, né? Assim, acionou a TDC, ela não pode ser pausada imediatamente. É necessário que a TDC ela fique um tempo inoperante. Por quê? Porque senão o pion vai interagir de novo e vai parar. Então, a gente não quer que isso aconteça. Então, a gente adiciona um dead time, né? Que é um tempo em que a TDC, né, vai ficar inoperante. Aí, depois desse dead time, a TDC vai fazer uma nova medida. Beleza. Se o pion decaiu aqui, primeiro cintilador, a gente vai ter um stop time 1, né? E o tempo de vida média do pion é o seguinte, é o stop time 1 menos start time, né? É a diferença desses tempos. É isso que vai medir o tempo de vida média do pion. Beleza? Se o pion passar pelo material absorvedor, passar pelo cintilador e passar pelo material absorvedor, ele vai decair no material absorvedor, né? A gente perde informação do pion, a gente não vai conseguir ter uma medida do tempo de vida média dele, mas a gente consegue talvez medir alguma coisa sobre os mols que saem dos pions, né? Então, ainda dá para recuperar alguma coisa em relação aos mols. Mas vamos supor o seguinte, agora que a partícula ela atravessa o primeiro cintilador, né? Vai ter um start time, vai atravessar o material absorvedor, vai chegar ao segundo cintilador, né? Depois do dead time, a gente vai ter um stop time, vai ter outro stop time 1, e a gente vai conseguir medir essa diferença de tempo por tempo de vida média. Então é assim que a gente mede o tempo de vida média do pion. Claro, estou explicando bem rapidamente, tá? Para vocês poderem entender. E a mesma coisa para o mol, né? Quando o pion decair no mol, ele vai produzir, né, além do start time, ele vai produzir um stop time 2, né, que é um segundo sinal, né, que vai ser o sinal do mol. E a diferença de tempo do stop time 2, né, que vai ser do mol, com o start time, a gente vai conseguir medir o tempo de vida média do mol. E a ideia, gente, é levar esses dados, né, levar esses dados e analisar. Por quê? Porque a gente não tem só pions passando, né? A gente vai ter outras partículas sendo geradas aqui, né? Além de propriedades próprias dos materiais, né? Excitação dos materiais, a gente vai ter, assim, grosseiramente falando, né? Vai ter muito sinal de fundo, né? Muito background, muito ruído por trás, né? Muitos sinais que a gente não quer. Então, a gente tem que analisar esses dados para ver se realmente é o pion ali. E analisando esses dados, a gente consegue fazer um fit. A gente tem aqui, né, dois histogramas, né, em que a gente fez um fit, que é essa linha aqui em vermelha. A gente fez um fit nessa região a gente tem aqui a quantidade de entradas, né, de partículas, né, em função do tempo, para a gente conseguir ter aqui uma medida de tempo de vida média. Nessa região aqui, de 10 nanosegundos até 120 nanosegundos, a gente fez um fit, fez um ajuste, né? Um fit é um ajuste, né, de uma linha. Por quê? Porque nessa região aqui, a gente tem uma região de decaimento exponencial. Silas, como assim decaimento exponencial?
As partículas, elas obedecem uma lei de decaimento, que é o decaimento exponencial, né? Tendo assim, segundo o tempo característico, que é esse tal aqui. Quando a gente faz, né, de uma reta, a gente transforma o decaimento exponencial em um decaimento, em uma reta, né? Acaba fazendo um fit, né, de uma reta. Para quê? Para a gente obter o tempo característico, né, que é esse tal aqui. Esse tempo característico, o decaimento exponencial, é o tempo de vida média da partícula. E olhando para esse tempo característico aqui, dos pions, a gente consegue ver que esse tempo característico de 26,56 nanosegundos é o tempo de vida média do pion, porque o tempo de vida média do pion é de 26 nanosegundos. Então, é um valor bem próximo. Em outras palavras, o que a gente está vendo aqui nesses dados são, de fato, pions. É isso que mostra para a gente. Isso mostra para a gente que a gente está vendo pions aí, nessa região de 20 a 120 nanosegundos, a gente está enxergando pions. Esse negocinho aqui embaixo, gente, a gente chama de resíduo, é a diferença, né? É a diferença dos dados que estão abaixo dessa linha vermelha, né, dos fits, com os dados que estão acima, né, os dados reais. Ou seja, são os dados dos fits menos os dados reais. Então, a gente consegue ver que é a discrepância, tá? Consegue ver que a diferença ela é muito pequena. Então, os dados são dados muito bons, né, são estatísticas muito boas. Isso quer dizer para a gente. E a gente consegue ver aqui nesse gráfico também, só que agora numa região diferente, né? De 1.000 a 10.000 nanosegundos, a gente consegue ver um tempo característico diferente, que são dos moons. O tempo de decaimento do moon, né, é de 2,2 microsegundos. Como a gente tem aqui, né, 2,2 do 2.243 nanosegundos, né, fazendo a conversão, a gente tem 2,24, 2,243 microsegundos, que também é o tempo característico dos muons, né? Então a gente consegue ver que, de fato, tem muons passando ali. Em outras palavras, que eu quero dizer para vocês a princípio, esse detector ele é sensível para pinos. Ponto, definido isso, né? A princípio, ele é sensível para pinos, né? A princípio. Agora, se vai ter umas boas medidas ou não, é outra história. A gente já sabe que ele é sensível para pinos. Então, é isso que eu queria mostrar, né? E a gente tem os próximos passos com essa com a simulação, né? Como eu falei, uma simulação raramente ela é finalizada. Sempre tem alguma coisa que dá para poder melhorar a simulação. Então, tem alguns passos para poderem serem estudados mais a fundo. Já estou nesses estudos, né? Algumas coisas já estão sendo definidas, dados já estão sendo gerados. Quer estudar, né, a citação geométrica, né? Depois definir um layout para esse sistema de detecção e também estudar a eficiência do sistema de detecção, né? Sabe, se esse conjunto de detectores que a gente tem agora, ele é eficiente. Se não for, como que a gente pode melhorar essa eficiência? E também obter um fluxo de pions, né, por simulação, né? Saber qual é o fluxo de pions nesses cintiladores. Esses são os próximos passos e que já estão em andamento, todos eles. Então é isso, gente. É isso que eu queria apresentar para vocês. Sei que falei um pouco rápido por conta do tempo, mas é isso que a gente faz no trabalho de simulação um pouco mais sério, né? Quando a gente já vai para um nível um pouco mais avançado, né? Em termos de simulação. Já começa a trabalhar com coisas mais reais, tá bom? E aqui eu queria falar, né? Já dar um gancho para a próxima aula, que vai ser amanhã, né? Uma aula muito interessante, simulações em computadores quânticos, é né? Um tema que a gente gosta muito de falar, né? Computadores quânticos são um tema que chama muita atenção. E eu coloquei alguns tópicos, né? Que vai ser construir um modelo simplificado para entender, né? Os efeitos quânticos, né? Nesses computadores quânticos, como é que funciona um computador quântico, os pontos históricos, né? E ressalvas sobre os computadores quânticos, né? A gente vai mostrar um experimento, né, histórico para poder mostrar, né, como que funciona nessa parte quântica dos computadores, como que acontecem as coisas. Não vou dar muito spoiler para vocês poderem vir na aula de amanhã. E também a gente vai fazer um resumo final sobre o curso, né? O que a gente viu no curso. Tá bom? Então, isso tudo que eu estou falando aqui, né? É para vocês poderem saber o que vocês vão ver amanhã. Gente, digitando GN4 no Google, vocês vão chegar aqui, né? No primeiro link logo de cara, né? Overview, né? Do Jean. Clicando nele, a gente vai abrir aqui, né? Uma coisa que eu não falei, que eu devia ter falado, né, gente? O Jean, ele não foi feito por uma pessoa, não, tá? Ele também, tipo assim, ele não é algo finalizado, não. O Jean, que tem algumas aplicações e tudo mais, na verdade, o Jean, gente, ele é mantido, né, por uma organização, né?
organização de contribuições de vários países, tá? É algo realmente muito sério. E está em constante evolução, né? Todo ano sempre tem alguma coisa do Jean. Aqui, por exemplo, olha só, uma evolução do Jean. Teve agora em 2021, né? No mês 12, né? Tipo, foi em dezembro agora, já teve uma evolução no Jean. Então, sempre tem evolução o tempo todo no Jean. Tem correções de bug, né? Tem um monte de coisa do Jean, porque o Jean ele é muito utilizado, tá? Ele não é algo finalizado, não. Então, todo ano tem alguma coisa nova. Aqui eu queria mostrar, né, umas aplicações que eu falei, né? Tem física de altas energias, espaço e radiação, física média, né? Tecnologia de transferência, né, detectores e tudo mais. São algumas das aplicações do Jean, tá? O Jean ele realmente é muito utilizado. Aqui nessa parte dos guides, a gente tem algumas versões do Jean, tá bom? Vocês podem verificar as versões do Jean. Ah, Silas, posso baixar o Jean? Como que eu faço para poder baixar o Jean? Vem aqui em Downloads. Em Downloads, você vai poder baixar aqui o Jean. Claro, né? Eu recomendo para vocês baixem a versão mais atual do Jean, né? Quanto mais atual, melhor. Eles vão poder baixar aqui, né? Com todos esses tem todos esses dados aqui, né? Você pode baixar o Jean tanto para o Google quanto para o Linux. Eu, particularmente, recomendo que se vocês forem usar o Jean para algo sério mesmo, além de só conhecer, né? Se for só conhecer, utilize um Google. Mas para algo muito mais sério, utilize um Linux, né? Porque ele é muito melhor no Linux. Ah, mas eu consigo usar para algo sério no Google? No Google não, no Windows, desculpa. Consegue sim, mas o Linux é melhor, tá bom? Para evitar um monte de coisas. Então, vocês conseguem baixar aqui o Jean no formato que vocês querem. E também baixar esses programas, né, esses data files, né? Que são esses programas de assistência do Jean que são muito importantes. É muito importante ter que ter eles. Silas, roda sem isso? Roda. Mas se vocês forem tratar com partículas de baixa energia, vai começar a acontecer uns bugs muito ruins. Então, baixe isso também. E tem um monte de manual de instalação, tá? Manuais de instalação, vou mostrar para vocês como é que se instalam esses o Jean, tá? Tem muitos materiais na internet, tem vídeos que mostram como é que instala o Jean. Essa eu queria mostrar para vocês, tá? Bem rápido mesmo, para vocês poderem conhecer um pouquinho dessa ferramenta. E tem vários exemplos de Jean que vocês vão poder rodar. Eu queria mostrar para vocês, mas tá no outro sistema operacional.